que eles perceberam que o governo Lula é um navio Titanic e eles estão querendo, pelo menos, escolher qual é a música que vão tocar enquanto o navio afunda. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O que eu digo é que as sanções continuam em vigor, o que reforça o meu argumento sobre a leitura de que os americanos têm sobre a Magnitsky. De fato, é uma questão de interesse nacional e das negociações que foram feitas, mas o restante está aí, né? Eu já trouxe aqui ao programa várias vezes essa questão. Achar que um elogio do Trump descreve o que ele pensa da pessoa é um erro de quem não conhece absolutamente nada sobre ele. O Trump muda de posicionamento de acordo com a conveniência do momento e o que é melhor para o interesse nacional americano, eu imagino. E ele tem interesse no Brasil. Alguns eu conheço, outros não. Mas certamente vendo o crescimento do Flávio nas pesquisas eleitorais, dos quais a gente vai tratar no programa hoje, o que reforça o ponto que eu sempre disse, que os americanos estavam de olho na reação da oposição pós-Magnitsky. Eu posso dizer para vocês que o Trump está vendo que se prepara para 2027, um cenário que pode ser muito bom para o Brasil e pode ser bom para os Estados Unidos. Não somente isso, como há também outros caminhos sendo pavimentados que podem levar a bons resultados. É o caso, por exemplo, da investigação sobre os negócios do Daniel Vorcaro na Flórida. Ainda não se sabe muito bem o escopo das investigações, porque o Departamento de Justiça se negou a comentar e o Homeland Security Investigation, HSI, disse que não poderia dar informações, mas quem sabe o que pode sair disso? Será que vamos achar mais coisas do Alexandre, da Viviane, de gente que a gente nem sabia que estava envolvida no caso Master? Então, é claro que a prioridade do Trump tem que ser os interesses americanos, e talvez até os interesses dele, pessoais, Donald Trump, mas a gente joga com isso. Parte do trabalho sempre foi demonstrar para os americanos como está dentro dos interesses dele fazer o que nós estamos pedindo. E situações como o Somebody Love do Alexandre para cima do Darren e os negócios do Vorcaro na Flórida ajudam isso, né? E nada é por acaso, a gente joga de forma planejada. Posso dizer a vocês o seguinte, para vocês não duvidarem nada, se até o meio do ano, se até a gente se aproximar das eleições, nós não tivemos um Trump que elogie o Lula, mas não convide ele para a cúpula dos Escudos das Américas, né? Trump diz que vai receber o Lula na Casa Branca e cancela e dá a desculpa da guerra do Irã. Na verdade, a desculpa que inventou foi o governo brasileiro, o governo americano não deu essa desculpa, não. Mas cancela. Na data em que o Lula está dizendo que vai encontrar o Trump desde outubro, novembro, desde novembro, se não me engano. Então, elogia o Trump numa fala saindo do avião, mas nomeia um crítico aberto do Lula para a posição mais importante do Departamento de Estado, né? Fala uma coisa, encontra o Lula, mas manda, na data, aliás, que aconteceria o encontro do Lula com o Trump era para acontecer no dia 16 de março. O Trump cancelou o encontro, a data que o Lula pediu tinha sido 16 de março, o Trump não marcou o encontro e mandou o Darren Beattie para o Brasil exatamente no dia 16 de março. Então, não leiam a situação de forma errada, nem no nosso benefício, nem no nosso prejuízo, e não se emocione com as idas e vindas, com as derrotas e vitórias. Eu acho que o Trump vai acabar se encontrando com o Lula, sim, mas acho que ele também pode acabar se encontrando com o próprio Flávio Bolsonaro em algum momento. Faz parte. Trump é presidente dos Estados Unidos. A gente utiliza as coisas a nosso favor da melhor forma que pode. Isso significa uma interferência americana na eleição brasileira? Isso levanta aqui o questionamento. Dá-lhe mensagem no celular sobre a visita do Darren ao Brasil, né? O que eu disse que levanta que responderia aqui é o seguinte, o questionamento. Essas questões, por exemplo, a designação do Comando Vermelho do PCC como organizações narcoterroristas, a visita do Darren ao Brasil, tudo isso significa interferência americana nas eleições brasileiras? Será que os americanos querem interferir nas nossas eleições?
Vocês gostariam que os americanos interferissem nas nossas eleições? Vocês gostariam que os americanos interferissem nas nossas eleições em favor do Flávio Bolsonaro? Eu vou dizer, e outra aqui, claro, sim, eu vou dizer a vocês, eu não gostaria que os americanos interferissem na eleição brasileira de forma alguma. E, na verdade, esse é o grito que a esquerda está começando a entoar, né? Por quê? Eu acho, e a gente vai tratar disso daqui a pouco ainda hoje, que eles perceberam que o governo Lula é um navio Titanic e eles estão querendo, pelo menos, escolher qual é a música que vão tocar enquanto o navio afunda. Eles já perceberam que Lula vai perder e estão, em outras palavras, procurando uma desculpa. Veja, por exemplo, o que está dizendo o comentarista de extrema esquerda, Otávio Guedes, na Globo News. A interferência do Trump, do governo americano, nas eleições. Ela já começou. Isso aí não é uma interferência direta, mas é um tema que vai impactar as eleições. Por quê? Porque o Lula, ao tentar impedir que Comando Vermelho e PCC sejam classificados como organizações terroristas, e efetivamente, pela ótica da lei brasileira, não são, apesar dos atos dessas duas quadrilhas serem até parecidas com o terrorismo, porque atingem civis, né? Mas eles não visam derrubadas de governo, não tem a motivação política. Eles querem vender drogas, eles tomam territórios, mas não derrubar um governo. E a lei brasileira classifica terrorismo, entre outras coisas, por razões políticas, de religião, etc. Mas ao fazer isso, a legislação brasileira não identifica mensagem ao eleitor: Lula está defendendo PCC e Comando Vermelho, governo Lula, que é mais ou menos o que o Bolsonaro já falou na campanha anterior. Só que agora vão reembrulhar isso com essa celeuma. Então já é o governo americano vai provocar a primeira discussão nessa campanha, porque o Flávio vai adotar esse discurso de que ele é a favor dos Estados Unidos. E aí, para o eleitor, você imagina um eleitor que está morando numa área dominada por um traficante, ou em São Paulo, um quarto da população. Ele passou a vida assistindo Capitão América, Rambo, herói americano que enfrenta o crime. Então, na cabeça do eleitor, que bom que os Estados Unidos vão lutar contra o Comando Vermelho, contra o PCC. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, no meu entender, é a primeira, digamos assim, interferência a acontecer na eleição de 2026, entendendo que interferência é um país pautando o debate político numa campanha. E esse vai ser o primeiro, se não o mais importante. É uma armadilha para o governo. De fato, é uma armadilha para o governo, Otávio. Eu não sei se não vai acontecer, não. A gente acabou de mostrar o vídeo no Equador de um traficante indo pelos ares com um tomahawk. Hoje em dia não precisa mais mandar o Rambo, né? Você manda um tomahawk. Otávio, eu tenho certo apreço por você, apesar de ser uma pessoa de esquerda. Eu acho que você é um cara de gente boa. E eu lamento que a gente não possa debater ao vivo. Então, eu vou te dizer aqui, respondendo ao seu comentário, o que eu considero interferência americana. E eu confesso aqui, na verdade, que eu nunca vi na Globo News nem sua, nem reclamação de ninguém a respeito das coisas que eu vou dizer agora, das coisas que eu considero intervenção americana. Por exemplo, eu considero intervenção americana o que o Financial Times reportou como sendo uma silenciosa e longa campanha de pressão do governo dos Estados Unidos para levar líderes e políticos militares brasileiros a respeitar e salvaguardar a democracia. E a democracia a ser preservada que a gente está vendo é a democracia dos contratos de 129 milhões de reais, a dos escândalos do INSS e por aí vai. Eu não sei se você sabe, Otávio, eu não vi nenhuma reclamação sua em nenhum momento, quando em 8 de agosto de 2021, o Jake Sullivan, simplesmente o conselheiro de segurança nacional do Joe Biden, a posição mais alta do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, uma posição que hoje é ocupada pelo Marco Rubio, Jake Sullivan visitou o Bolsonaro para levar uma mensagem de Washington. A mensagem, segundo noticiou a Reuters à época, era: não mexa com as eleições. Estava falando em relação aos questionamentos do Bolsonaro sobre a transparência eleitoral no Brasil, que eu já disse, questionamentos que nós continuamos tendo. Alguns meses depois, em abril de 2022, a subsecretária de Estado Victoria Nuland, que é apelidada de Madame Golpe, também esteve em Brasília para reforçar a confiança dela da democracia brasileira. Em uma entrevista, disse que acreditamos que o Brasil tem um dos sistemas eleitorais mais fortes da América Latina. Em 5 de maio de 2022, vejam as datas, tá?
8 de agosto de 21, abril de 2022, 5 de maio de 2022, a mesma Reuters noticiou que o diretor da CIA, Bill Burns, em uma viagem que não havia sido anunciada com antecedência, se reuniu com o Jair Bolsonaro, com o general Heleno, com Alexandre Ramagem, para tratar do receio de uma eventual crise institucional caso o Bolsonaro perdesse as eleições por uma margem apertada. Exatamente como supostamente aconteceu. 2 meses depois, em 26 de julho de 2022, foi a vez então do secretário de Defesa, Lloyd Austin, o secretário de Defesa, hoje a posição que é chamada de secretário de guerra é ocupada por Pete Hegseth, ele foi visitar Brasília. Naquela ocasião, ele passou um recado às Forças Armadas brasileiras, os nossos patriotas caiadores de meio fio, descrita por um funcionário do Departamento de Defesa como forte e clara sobre a necessidade dos militares não questionarem o sistema eleitoral. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.